Fala pessoal, tudo bem? Vamos a mais um tutorial AJCell. Vamos fazer o conserto do iPhone 6 Plus no circuito controlador do touch. É aquele componente que faz o touch funcionar. A falha acontece porque a solda que conecta o seio do aparelho acaba se desprendendo da placa, ou por calor, ou por impacto, ou até mesmo com o passar do tempo. É a tal da doença do touch. O fato dos circuitos serem minúsculos deixa o cenário ainda pior. É preciso removê-los e substituí-los. Por isso, algumas assistências técnicas não conseguem fazer esse reparo. Para o procedimento, vamos utilizar microscópio e uma estação de retrabalho, além, é claro, de ter uma mão super firme e muita habilidade com solda. Alguns circuitos da Apple têm um componente protegido por uma resina. Essa resina precisa ser removida para facilitar a remoção do componente. Utilizamos o removedor de resina da Yashun. Agora, com a resina já amolecida, vamos raspar e limpar em volta do componente para que possamos conseguir ver melhor. Vamos utilizar um fluxo de solda pastoso resinado, também da Yashun. E vamos proteger os outros componentes que eu não quero que saiam. Eu vou utilizar uma fita reflexiva e vou deixar apenas exposto os componentes que eu vou aquecer. Pronto! Agora que o componente foi removido, vamos fazer a limpeza da placa e remover qualquer tipo de curto. Neste exemplo, estamos utilizando um componente retirado de uma outra placa. Então, para que esse componente possa ser reutilizado, é necessário que façamos o alinhamento das esferas. Não é exatamente um rebaule, mas é necessário que seja corrigido as esferas a ponto que elas não fiquem desniveladas e que todas tenham o mesmo contato com a placa. Para isso, utilizaremos o fluxo pastoso resinado e um ferro de solda. Segurem bem o componente e vão passando a ponta do ferro de maneira bem suave e leve para que não arranque nenhuma trilha do componente. Tem que ser um movimento rápido e preciso e também tem que se fazer de uma forma bem delicada. Após fazer toda a limpeza e retirar todos os curtos do componente, será necessário fazer um alinhamento das esferas. O alinhamento será feito com a estação de ar quente. Percebam que conforme o componente vai aquecendo, as esferas vão se alinhando e vão ficando com um aspecto melhor, mais arredondado e sem excesso de estanho em nenhum dos pontos da placa. Esse alinhamento é muito importante para facilitar a colocação do componente. Na utilização de um componente novo, esse processo se faz desnecessário. Bom, agora vamos à placa. Percebam que a placa não tem nenhum curto e todas as esferas estão bem posicionadas. Para a colocação do componente, eu vou utilizar um fluxo branco sem resina. Eu vou utilizar o fluxo da Antec. Esse fluxo ele é melhor para colocar o componente de volta porque ele deixa menos resíduos, E a gente sabe que o resíduo ele pode criar algumas impurezas que no futuro pode-se ter alguma oxidação na placa. Vamos à colocação do componente. Alinhem bem o componente enquanto ainda a placa está fria, porque somente nesse momento vocês podem tocar o componente e só após o alinhamento estar perfeito é que vocês devem fazer o aquecimento. Esse componente só vai funcionar se o seu posicionamento estiver assimétrico, ou seja, todos os lados soldados por igual. Utilizem a estação de retrabalho em uma temperatura de 300 graus e não deixem o bico do canhão encostar no componente. Após a finalização do retrabalho, tenham a certeza de que o componente está alinhado e façam a limpeza. Usem álcool isopropílico e uma escova apropriada. É importante que o componente seja bem soldado e o local esteja limpo. E é isso aí, pessoal. Esse é o procedimento de troca do circuito controlador do touch. Agora é só montar e testar. E se inscrevam no nosso canal para receberem novos vídeos. Até mais!